Olá, eu sou a professora Daniele, da ETEC Tereza Nunes. Esse vídeo tem como objetivo servir de material de apoio para as aulas de eletrônica digital. O primeiro tema que a gente vai abordar é a tabela da verdade. Então, a tabela da verdade, ela é um recurso usado para tomar decisões, levando em conta todas as possibilidades que eu tenho. Ela é utilizada em várias áreas, por exemplo, na informática, para a criação de softwares, na parte de eletrônica digital, para a criação de circuitos. Eu posso usar a mesma lógica de raciocínio para fazer programas no CLP e no microcontrolador. Agora a gente vai observar quais são os elementos dessa tabela. Então, aqui no meu canto esquerdo, eu vou ter a entrada da tabela da verdade. Eu vou colocar nessa entrada tudo que vai influenciar a minha decisão. E no canto da direita, eu vou ter o resultado da minha decisão, a parte da minha saída. Aqui a gente tem um exemplo. Então, vamos dizer que eu queira ensinar um robô ou criar um programa onde eu ensine como cruzar a rua. Quais seriam os fatores que iriam influenciar a minha decisão de atravessar a rua? Então, coloquei aqui. O primeiro fator que qualquer pessoa poderia pensar é se o semáforo está verde. A gente tem uma regrinha que é a seguinte na hora de criar uma tabela da verdade. Eu vou estar sempre trabalhando com 2 elevado a algum número. Quantos elementos eu tenho para influenciar a minha tomada de decisão? Então, no caso dessa primeira tabela, eu só coloquei um elemento, que é saber se o semáforo está verde ou não. Então, esse meu N é a quantidade de elementos que eu tenho na minha entrada. No nosso caso, a gente só tem um, então 2 elevado à primeira vai ser 2. Então, eu vou ter 2 linhas nessa minha tabela. Começo sempre com o não e depois com o sim. Então, eu tenho a opção, o semáforo está verde? Não ou sim. E a minha saída? Então, aqui eu tenho, por exemplo, se eu posso atravessar. Essa é a decisão que eu vou tomar. Quais são as opções? Se o semáforo não está verde, eu não posso atravessar. Se o semáforo está verde, então eu posso atravessar. Só que, se eu fosse ensinar um robô, ou até mesmo uma criança, será que somente o semáforo está verde é a única referência que ela vai ter que tomar para poder tomar essa decisão de atravessar ou não? Então, eu posso colocar outras informações. Por exemplo, é a mesma coisa eu tomar a decisão de atravessar se eu estiver na faixa ou estiver em outro lugar da minha rua? Então, não é a mesma coisa. Então, o local onde eu estou, se eu estou na faixa, também vai ser algo que vai influenciar a minha decisão. Outro elemento que poderia influenciar a minha decisão é se tem carro vindo. Então, agora eu tenho 3 elementos aqui na minha entrada da tabela. E agora, a minha regrinha é essa, 2 elevado à quantidade de entradas que eu tenho. Então, agora eu tenho 3. Vai me dar 2 elevado à terceira, 8 linhas no meu programa. 8 linhas na minha tabela. Então, é a quantidade de entradas que vai determinar qual o tamanho da minha tabela. Quantas linhas a minha tabela vai ter. Então, agora, a minha saída, que continua sendo uma única decisão, se eu posso atravessar, vai ter 8 linhas. Então, vamos lá. No primeiro momento, eu tenho que não está vindo um carro, eu não estou na faixa de pedestre e o semáforo não está verde. É como está aqui ilustrado na figura. O que a gente faria numa ocasião dessa? A gente atravessaria.
Por quê? Porque não está vindo carro. Agora, próxima condição. Não está vindo carro, eu não estou na faixa do pedestre, porém o semáforo de pedestre está verde. Bom, o que eu faço? Eu atravesso, não está vindo carro. Próxima condição. É essa terceira linha. Não está vindo carro, eu agora estou na faixa de pedestre e o semáforo não está verde. O que você faria numa condição dessa? Bom, a maioria das pessoas atravessaria pelo fato de que não está vindo carro. Próxima condição. Não está vindo carro, eu estou na faixa de pedestre e o semáforo está verde. Então, logicamente, o que eu vou fazer? Eu já estou na faixa, o semáforo está verde para mim, eu vou atravessar. Próxima condição. Diz, tá vindo carro, eu não estou na faixa e o semáforo não está verde. Então, é essa situação aqui da figura. O que a gente faria? Não atravessaria. Próxima condição. Tá vindo carro, eu não estou na faixa e o semáforo tá verde. O que a gente faz numa condição dessa? A gente não pode atravessar. Por quê? Porque a gente não tá na faixa. Então, o carro tá vindo, ele tem o direito de parar quando chegar na faixa. Então, a gente não vai atravessar. Próxima condição. O carro tá vindo, eu agora estou na faixa e o semáforo não está verde. O que a gente faz numa condição dessa? Eu não atravesso. E por último, a condição é: tem carro vindo, eu estou na faixa e o semáforo está verde para mim. O que eu vou fazer? Eu vou atravessar. Por quê? Porque esse carro provavelmente vai parar aqui na faixa. Agora, em vez de eu preencher a minha tabela da verdade com não e sim, eu poderia fazer a mesma coisa usando falso e verdadeiro. Então, de vez de eu colocar tem carro vindo não, eu posso colocar que é um termo falso. E quando o carro estiver vindo, que é verdadeiro. A mesma coisa para os demais itens. Além disso, eu poderia ter montado a minha tabela assim, com zeros e uns. Então, o zero está no lugar do não, do falso, e o está no lugar do sim e do verdadeiro. Esse é o jeito que a gente utiliza na matéria de eletrônica digital. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com números em binários, então eu vou ter sempre essa base 2, e aí eu tenho duas opções. Com a contagem em binário fica 0 ou 1. O 0 ele vai estar no lugar do não, do falso, do desligado, e o 1 vai estar no lugar do sim, do verdadeiro, de um circuito ligado. E a mesma coisa a gente pode ver para a saída.